Oi, meu nome é Ieda, eu sou crítica de cinema. Eu não estava planejando gravar esse vídeo hoje, agora é domingo de manhã, 11 da manhã, para ser mais precisa. Ainda tô com cara de sono, porque não faz tanto tempo assim que eu levantei. E eu vou ter uma semana muito agitada, então eu não teria outro momento para gravar esse vídeo. Então vai agora mesmo. Existe um negócio em Las Vegas chamado The Sphere. Como o nome mesmo sugere, é uma esfera que é um estádio por dentro, mas você tem projeções todo no topo no domo inteiro do lado de dentro. Acho que é mais fácil eu mostrar uma imagem aqui, peraí. Eu não vou poder colocar com som, obviamente, porque é de um show do Backstreet Boys, e se eu deixar tocar a música, eu vou levar strike aqui do YouTube. Mas basicamente assim, você tem um palco ali embaixo e tudo isso atrás deles é tela que vai passando várias animações diferentes e tal. Um tempo atrás teve um show do U2 também, que teve várias projeções muito loucas. E é legal que tem esse efeito, né, 3D, porque realmente a tela tá curvada, né? Então, é um negócio assim que eu acho realmente legal, assim. Eles cobram um preço absurdo. Então, não é algo que eu pagaria para ir, mas se fosse um pouco mais barato, eu com certeza iria, porque eu acho que ia ser muito legal. É meio que você ir num planetário, né, mais tecnológico, com música e tudo mais. Então, tem todo tipo de animação possível. E aqui você vê, né, a cabeça das pessoas, elas estão aqui, porque parece que a gente tá vendo um vídeo, né, mas isso é a imagem do lugar mesmo, né. Vou até dar uma puladinha. As pessoas aqui com o celular, o Backstreet Boys aqui. Então, assim, tecnologicamente é um negócio que eu acho muito legal mesmo. Mas eles estão querendo fazer projeção de filmes aí, e projeção de filmes que não foram feitos para esse lugar. Como, por exemplo, O Mágico de Oz. E aí eles precisam adaptar o filme original para essa tela, que é uma tela, eu não sei nem, é um domo, é uma esfera, não é totalmente uma esfera porque não tem embaixo, né? É metade de uma esfera. E obviamente que o filme não foi feito para isso. Eles nem imaginavam essa possibilidade. E aí, o que eles fizeram? Eles completaram o filme com inteligência artificial. Então você tem o filme ali no meio, e aí eles expandiram o cenário com inteligência artificial. Eu vou mostrar como ficou. Aqui em cima você tem o filme original, e aí aqui embaixo seria uma visão do domo. Você vê que estão as cadeiras aqui embaixo, né, onde as pessoas ficam. O filme, a parte, entre aspas, original do filme tá aqui, e eles expandiram para caber. Para mim, é evidente que ficou horroroso. Os críticos de cinema que eu acompanho no Blue Sky, todos acharam horroroso, inclusive várias piadas fizeram, porque... por exemplo, fizeram o bom, o mal e o feio na esfera, né? Então você passa de um close aproximado dos olhos do Lee Van Cleef e coloca um wallpaper do Windows atrás, né? Fizeram o sétimo selo na esfera também, a mesma coisa. Fizeram o massacre da Serra Elétrica. Então, assim, para mim é uma coisa ridícula, mas eu fiquei me perguntando se as pessoas, entre aspas, normais, pessoas que não são de cinema, se elas não achariam lindo. E eu fiquei, assim, meio que já indignada com um personagem que eu inventei na minha cabeça, de uma pessoa que acharia isso muito legal, sabe? Porque, não sei, abre um novo campo de possibilidades com filmes que já existem, de você poder retrabalhar eles e tal. Só que assim, as pessoas que fizeram Mágico de Oz não estão mais vivas. Tudo bem que existe como se fala? Os direitos autorais, né, não estão com essas pessoas, estão com, sei lá, qual estúdio que é dono do Mágico de Oz, então eles podem meio que fazer o que eles quiserem e dane-se todas as pessoas que trabalharam no original. O que já é
zoado. Mas, assim, parece que eu tenho que ficar explicando as coisas muito básicas, sabe? Porque é chato. Uma arte, seja ela escrita, vídeo, música, qualquer coisa, ela implica em escolhas. Por exemplo, num filme de terror, se você escolhe mostrar... Vou voltar aqui. Se você escolhe mostrar o seu monstro, logo no começo, talvez isso tenha um propósito na sua cabeça. Você quer mostrar ele logo para você se aprofundar não tanto no suspense, no mistério, mas para você mostrar as mortes em si. Sabe, você pode ter a sua viagem qualquer, ou você pode falar, não vou mostrar o monstro nunca, porque a imaginação das pessoas vai sempre imaginar algo pior do que eu possa colocar em tela. Então, assim, são escolhas, muitas vezes feitas coletivamente, com o pessoal do figurino, pessoal dos efeitos especiais, fotografia, o diretor, o roteirista, mas são decisões. E as pessoas que fizeram as decisões do filme original não estão mais aqui. Então, eu não sei se elas concordariam com o que de fato foi feito, que é isso aqui. E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas conseguem entender? Assim, vamos tirar de lado se é ético ou não usar a inteligência artificial. Quem me conhece sabe que eu acho que não é. Que você não pode pegar qualquer coisa que você quiser e meter um negócio desse, sabe? Pra mim é absurdo. Eu já escrevi bastante sobre isso, eu não preciso me repetir. Mas, assim, tirando essa parte de se é ético ou não usar a inteligência artificial, se é ético ou não você refazer a obra de uma outra pessoa, eu queria mostrar por que é feio. De certa forma objetiva, entre aspas, porque para mim é evidentemente feio, mas muitas pessoas podem achar que não é. E aí eu queria só tentar mostrar um caminho para pensar nessas imagens de uma maneira um pouquinho diferente. Por exemplo, uma das coisas que mais ficou claras para mim, logo de bater os olhos, aqui na imagem original, a gente tem um fundo desfocado. E aqui a gente tem um fundo em alta definição. Esse fundo desfocado aqui, ele não é por falta de tecnologia, não é um erro, não é uma coisa ultrapassada. Aqui atrás, você tem um fundo, eles gravaram em estúdio, óbvio, e você tem um fundo que é pintado à mão para dar uma perspectiva, dar uma noção de profundidade. Eu estudei 2 anos de artes plásticas antes de fazer cinema, e isso aqui se chama perspectiva aérea, ou perspectiva atmosférica. Você trabalha com as cores para dar uma impressão de profundidade mesmo, para dar uma sensação de realidade. Isso tem em quadros de paisagem, só procurar a perspectiva aérea, a perspectiva atmosférica, você vai ver. E a técnica da perspectiva atmosférica é você ir tirando a saturação das cores, porque a gente vê, né? Aqui nesse triguinho aqui, a cor tá bem vibrante, né? Um amarelo meio alaranjado, meio ocre. E aí aqui atrás vai ficando uma cor mais dessaturada mesmo, uma cor menos viva. E é isso que dá a noção de profundidade. Quando você vai pintar, de fato, numa tela, você começa com a cor mais viva e vai misturando branco, e vai misturando branco. Aqui, obviamente, não é branco, né? Porque é uma montanha. Mas no caso de um céu, por exemplo, você tem a cor mais viva e você vai clareando, clareando, clareando. E é isso que dá a noção de profundidade, de uma coisa que está longe de você. Aqui a gente não tem isso. Aqui embaixo. É obviamente uma foto, não é um cenário pintado, o que é bem esquisito, né? Porque aqui ainda tá mais ou menos na montanha, numa estética de coisa pintada, mas aqui é um céu hiperrealista, então já dá um choque aí, né? E você vê que a dimensão do espantalho para o céu é quase que uma imagem chapada.
você não vê uma grande diferença de profundidade entre uma coisa e outra. Parece que é um negócio flat, assim, sabe? Eu odeio usar termo em inglês, me desculpe, mas é uma coisa chapada. E aí, vamos lá. Começa daí, esse problema de tirar o negócio que foi pintado manualmente e pensado para criar uma profundidade e trocar por uma foto hiperrealista e que, cara, tira toda a magia, porque o Mágico de Oz é uma fantasia, é um mundo fantástico, você não pode apelar para o hiperreal, sabe? Mas, enfim, hoje é tão difícil explicar isso, porque hoje as pessoas, elas acham que é uma boa ideia fazer refilmar a animação live action. Porra, não tem nada mais sem graça do que isso, porque a graça da animação é justamente você poder exagerar os traços, fazer coisas que você não consegue fazer com atores de carne e osso. Aí você vai lá e não, vou fazer com ator de carne e osso, vou fazer aquela porcaria do Rei Leão que parece um documentário do Nat Geo, sabe? Não tem graça, não tem expressão, mas enfim. Então tem esse choque aqui de estilos logo de cara, você perde essa profundidade, e aí vamos lá. Outra coisa de pintura, a gente aprendeu no começo que a gente fazia um desenho e a gente fazia uma setinha, por exemplo, para indicar que a luz estava vindo daqui. Que era para a gente sempre projetar as sombras e a iluminação de acordo, né? Porque principalmente muita gente que trabalha com Photoshop sabe como fica esquisito, né? Você tem uma coisa iluminar desse lado iluminado, outra coisa desse lado iluminado, e não é real, né? Não dá uma sensação de coisa natural, melhor falando assim, né? Porque real, o céu aqui é, entre aspas, real, mas não tá natural. Então aqui a gente tem o sol aqui atrás, bem, quase um sol de meio-dia, né? Porque tá bem no alto do céu. E aqui, a gente pode ver na imagem original que ele está iluminado aqui e aqui está em sombra. Então, é uma luz que está vindo daqui. Aqui não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tudo bem que é uma fantasia. Eu falo, Ieda, você está se contradizendo agora. Mas não. Você, mesmo sendo uma fantasia, você tem ainda que obedecer uma certa lógica, né? Uma verossimilhança dentro desse universo. Então, aqui já não faz sentido. Podem ver também que, para combinar com essa saturação desse céu hiperrealista, eles também jogaram a saturação do espantalho lá em cima. Então, ele tá esse laranja estranho. Aqui, o que era verde está quase preto. A gente vê aqui melhor, né? Mais detalhe, né? Como a roupinha dele é um verde musgo. E aqui você perdeu essa definição de cor porque você teve que jogar a saturação, o contraste lá em cima para conseguir fazer um negócio que combinasse com esse céu de wallpaper do Windows, sabe? Pode ver também aqui no trigo mesmo, nesse trigo completado, saturação também lá em cima, que é uma tendência geral, assim, de imagem gerada em inteligência artificial. Eu acho que é um negócio que eles colocam nas configurações mesmo, que para criar imagens mais vivas, mais atraentes ao olho, você tem que estar com a saturação lá em cima, que é uma lógica de bebê, tá? Quando você vai fazer coisa para criança, você faz isso, faz um negócio super colorido com a saturação lá em cima, e que é basicamente o cliente médio da inteligência artificial, né? Uma pessoa que não tem um olho acostumado a olhar para imagens e vai achar qualquer coisa chamativa linda, né? Mas é isso. E a gente vê também como esse recorte aqui tá mal feito, né? Tipo, você vê que realmente são coisas que não se pertencem, assim. O espantalho aqui não pertence a esse fundo, sabe? Essa montanha aqui não pertence a esse sol. Essa árvore não pertence a esse céu. É uma coisa, sabe, que eu não consigo nem entender porque alguém acharia isso legal. Eu fico em silêncio, assim, porque eu fico indignada. Porque também o importante aqui, nessa cena, é a expressão facial dele. É por isso que ela tá centralizada, é por isso que ela tá aqui, é por isso que não tem um campo gigantesco ao redor dele.
Nessa imagem aqui, eu não sei o que ela... que importa aqui nessa imagem? Porque tá tudo chamando atenção ao mesmo tempo. Então, é para eu olhar para onde, sabe? Muito do trabalho da direção de fotografia e do próprio diretor é você direcionar o olhar. E isso é uma técnica muito importante, principalmente em filme de terror, porque se eu estou planejando um susto do lado direito, eu preciso desviar o seu olhar para o lado esquerdo, para você realmente levar esse susto. Então, é uma coisa assim, é o trabalho de um cineasta mesmo, você direcionar o olhar. Aqui tá rolando um direcionamento. Eu tenho uma imagem que não é borrada, mas ela tá sem definição, e eu tenho aqui a luz justamente batendo na cara dele, para pegar a expressão do ator. E aqui, cara, eu não tenho direcionamento nenhum. Eu tenho um sol que tá aqui, mais uma luz que bate aqui, mas aqui também pega tudo, a luz de cima, ilumina a árvore. Cara, é para olhar para onde? É um negócio feito literalmente para bebê, porque meio que não importa, sabe? Não importa a história que você está tentando contar, não importa o trabalho que você está tentando ressaltar, que aqui seria o trabalho do ator. Não importa nada. Importa você estar num parquinho de diversões aqui, vendo várias imagens projetadas. Então, no final das contas, aquilo que Scorsese falava dos filmes da Marvel, né? Realmente é isso, assim, é um parque de diversões, não é um filme. E assim, se a gente for comparar um filme da Marvel qualquer com isso aqui, porra, filme da Marvel vira um Cidadão Kane, sabe? Porque isso aqui é triste, viu? É triste. Ai, gente. Muito triste. Obviamente esse vídeo não foi roteirizado, eu tava com algumas ideias na cabeça pra falar. E aí eu fico meio que procurando as expressões enquanto eu tô pensando. Mas eu só consigo falar isso, cara. É triste. Eu acho muito triste. Que algumas pessoas vão olhar pra isso aqui e achar que é lindo. E achar que é uma experiência muito melhor do que ver o filme original. E olha, o Mágico de Oz tem uma produção conturbada pra caramba, se você for ler no artigo da Wikipédia, sabe, sobre a produção do Mágico de Oz, teve gente machucada, a atriz que fez a bruxa se queimou, sabe, foi terrível, assim. A Judy Garland, então, coitada, foi mega abusada durante a produção toda, e de alguma forma fazer isso aqui, com todo aquele sofrimento, com todo o trabalho dessas pessoas, eu acho assim, cuspir na cara deles, cuspir na cara da educação deles, da formação deles, da história deles, eu acho assim um absurdo. E se você é muito fã do Mágico de Oz, você não vai ver isso aqui. Isso aqui pra você é um cocô, sabe? É um passeio na Disney. Não é um filme, não é uma obra de arte. É um passeio na Disney. Que eu acho que é para onde as pessoas estão querendo levar a arte, né? Porque é muito mais fácil você comercializar um passeio na Disney do que uma obra de arte. Porque a arte, às vezes, é incômoda, não é todo mundo que vai gostar, faz as pessoas pensar, às vezes, em temas não tão agradáveis. Mas isso aqui você desliga o seu cérebro e fica só, ai, nossa, que lindo. Então, cara, é isso. É isso que eu queria falar rapidinho, tá? Eu tenho um site, iedamarcontes.com. Eu escrevo sobre cinema lá, vira e mexe, escrevo sobre tecnologia também, porque a tecnologia tá querendo invadir o cinema, como eu bem mostrei aqui com o Mágico de Oz. Mas eu espero que tenha dado pra olhar para essa imagem de uma forma diferente. Não sei. Espero que sim. Um beijo.